você abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 7 e o versículo 8, da carta de Tiago, capítulo número 4. Tiago, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém. Pai, obrigado pela palavra, pela oportunidade de juntos ouvirmos a Tua voz. Não importa se aqui ou se em casa, há um povo que agora abre o coração, abre os ouvidos para receber a Tua palavra. E essa é a nossa necessidade. É o pão que sustenta, meu Deus. Que essa palavra venha a nós como alimento para a transformação da vida daquele que ouve, à medida em que nos esforçamos para praticar os conceitos nela apresentados. Deus amado, usa a minha vida como um instrumento, me capacita com a unção do Teu Espírito para que eu seja útil à igreja, aos meus irmãos. Entrego essa ministração em Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, podem sentar. A gente conhece esse texto e é um texto que traz um alerta para o povo de Deus em relação à luta espiritual que nós vivemos a cada dia. Será que é novidade para alguém que nós enfrentamos lutas espirituais? Eu creio que não. A palavra de Deus diz também em 1 de Pedro, logo depois aí, no capítulo 5, no versículo 8, um outro versículo muito conhecido, em que o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mais uma vez, a Bíblia fala do inimigo, do diabo. Muita gente não gosta nem de ouvir falar dele, não é verdade? A gente não tem nada com ele, ele nada tem em nós. Mas ele é uma realidade. E a Bíblia coloca como alguém que trabalha incansavelmente para destruir a nossa vida, para tirar a nossa paz, andando ao derredor. Então, se ele está andando ao nosso derredor, como diz Pedro, eu posso afirmar que nós estamos em constante luta. Nós, cristãos, nunca estamos sozinhos. Você crê nisso? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele está em nós. Mas, ao mesmo tempo que o Espírito Santo está em nós, há alguém nos rondando, seus demônios, nos rondando constantemente, cercando a nossa vida, procurando de alguma forma uma brecha para nos prejudicar. Então, a realidade dessa batalha é inegável. Não adianta a gente fazer de conta que não existe o mundo espiritual. Existe, e tanto para o bem quanto para o mal. Em relação ao bem, somos do Senhor, fomos salvos por Ele, lavados pelo seu sangue, habitação do seu Espírito. Muitas coisas a Bíblia diz sobre nós, na nossa posição em Cristo, mas isto também não nega o fato de que há alguém que está tramando contra nós. O diabo, nosso adversário, como diz Pedro, anda ao derredor, fugindo, rodeando, procurando de alguma forma fazer mal. Então, essa realidade da batalha espiritual que nós vivemos a cada dia não pode ser esquecida. Isso não é algo para nos trazer medo, não é algo para tirar a nossa paz, mas é algo que nós temos que simplesmente conhecer, saber dessa realidade. Mas, sabendo dessa realidade,
Deus também, na sua palavra, nos prepara para enfrentar, para esse enfrentamento diário, daquele que nos rodeia e daquele que nos quer fazer mal. Então, o Senhor também na palavra traz um preparo para nós. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos o que, irmãos? Mais do que vencedores. Ora, então eu tenho a certeza de que eu não vou entrar nessa batalha para perder, porque Deus está ao meu lado, mas eu também preciso agir de acordo com a vontade de Deus. Não adianta eu invocar palavras de Deus sobre a minha vida, se eu também não ajo de acordo com a vontade do Senhor. Então são coisas claras que nós simplesmente precisamos entender. E várias vezes eu vejo pessoas, irmãos em Cristo, enfrentando algumas derrotas que talvez fossem evitáveis, se tivessem obedecido os princípios da palavra de Deus. Todas as vezes que a gente lutar, nós estamos sujeitos a uma derrota ou outra, de vez em quando, porque fazem parte da vida. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Só que algumas das derrotas poderiam ter sido evitadas. Não todas, como eu disse, fazem parte da vida. Mas algumas são provocadas por reações nossas mesmas, por posturas que nós não deveríamos adotar, por comportamentos que nós já deveríamos ter tirado da nossa vida. Então, é isso que Deus quer falar conosco essa noite, sobre como enfrentar essa luta. Então, a gente vai encontrar na Bíblia estratégias de Deus para agir, para evitar derrotas que poderiam muito bem ser evitadas. E aí voltamos ao texto que a gente leu aqui no início, e esse texto aqui diz que a luta contra esse mal, contra esse inimigo que nos cerca, ela é composta de dois movimentos. Presta atenção aqui, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Há dois movimentos aqui de cada um para enfrentar essa realidade desta batalha. Está dizendo o texto que o primeiro movimento é meu movimento em direção a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O primeiro movimento sou eu com Deus. Em relação a Deus, eu preciso me aproximar dele em sujeição, submetendo a minha vida ao seu domínio, ao seu controle, à sua vontade. E o segundo movimento, mas resisti ao diabo. Agora há um movimento da minha parte em relação ao inimigo. E o que eu preciso fazer em relação a ele é resistir. Não diz que eu devo atacá-lo, não diz que eu devo provocá-lo, não diz que eu devo ignorá-lo, apenas diz que eu devo resistir. Mas para que primeiro eu me submeta à direção de Deus. Sujeitar-se a Deus talvez seja o maior problema que muitos de nós enfrentam nessas batalhas diárias da nossa vida. A capacidade de sujeitar-se a Deus. Nós não gostamos de nos sujeitar, na verdade, a nada, irmãos. Porque dentro de nós habita uma natureza do pecado, que ela faz com que a gente queira estar por cima. Se você olhar para a história do pecado, até no início, com Adão e Eva, a proposta da serpente, a proposta de Satanás foi elevá-los, dizendo, não podem comer, porque quando vocês comerem, vocês vão subir, vocês vão deixar a condição de homens simples e comuns e vão passar a mesma condição de Deus, conhecedores de tudo. Então faz com que o homem não esteja mais sujeito a Deus, mas o iguale e até, quem sabe, o supere. Então a proposta é essa do pecado. E essa natureza do pecado faz com que a gente não goste de se sujeitar a nada nem a ninguém, e às vezes até a Deus. Por mais que a gente o chame de Senhor, muitos de nós não se sujeitam a Deus. Porque sujeitar-se quer dizer obedecer,
quer dizer depender, render-se, submeter-se à vontade de Deus. E aí muita gente acaba falhando nesse princípio. Veja, em Mateus capítulo 6, no versículo 10, a Bíblia nos fala deste princípio. Mateus capítulo número 6, verso 10. Jesus, ensinando seus discípulos a orar, ele disse assim: venha o teu reino, dizendo que o Senhor é rei. Se ele é rei, eu sou servo do rei. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus ensinou na oração? Que a vontade de Deus deve prevalecer a minha vontade. Por quê? Porque ele é rei. E eu, se sou do seu reino, devo submissão ao meu rei. Então a vontade do rei é que deve prevalecer. Isto é sujeitar-se a Deus. Isto é submissão a Deus. Eu me sujeito porque ele é o rei. Então o que deve prevalecer é a sua vontade. Quando eu me coloco contra a vontade de Deus, eu estou me insurgindo contra o rei. Olha, o rei tem um reino, o reino tem súditos, e se os súditos se levantam contra o rei, o que acontece no reino? Há uma confusão, há uma rebelião, há uma tentativa de depor o rei, de tirá-lo do reino, da liderança e assumir outro em seu lugar. E a Bíblia chama isto, queridos, de rebelião. E veja o que a Bíblia fala de rebelião. Em 1 Samuel capítulo 15, todos conhecem aqui também este versículo, 1 Samuel capítulo 15, verso 22 e 23, está escrito assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel está ensinando que Deus prefere a obediência ao sacrifício. E ele diz que a rebelião é como o pecado de quê, queridos? Da feitiçaria. Veja, a feitiçaria nós associamos imediatamente a quem? Quando você ouve essa palavra, você associa ao diabo, que é aquele que está envolvido com todas essas coisas. E a Bíblia diz que a resistência à vontade de Deus é semelhante à feitiçaria. Ou seja, eu me aproximo do mal e do diabo ao resistir à vontade de Deus, a me rebelar contra ela, a não querer obedecê-lo. É uma rebelião, porque se ele é rei, o súdito obedece. Mas quando o súdito se levanta, questiona, não aceita e não se submete, ele está em rebelião. E esta rebelião o aproxima da feitiçaria, como diz aqui a Bíblia. Então, rebelião é aquele pecado original que eu citei aqui ainda há pouco. Qual foi o pecado de Satanás? Rebelar-se contra Deus, imaginar que poderia ser maior ou igual a Deus. O que ele tentou sugerir a Adão e Eva? A mesma coisa, rebelião. Estavam eles ali no jardim, vivendo na companhia de Deus, desfrutando de tudo que Deus colocou para eles ali, e de repente a proposta foi dada: ora, não se submetam mais a Deus, vocês podem ser como Ele. Não fiquem mais abaixo, vocês podem estar em igualdade com Ele. Não se submetam a esta liderança, vocês podem ser até melhor do que ela. E isto, segundo a Bíblia, é rebelião, isto é feitiçaria. E como é que nós podemos, de repente, nos tornar feiticeiros? Que coisa, hein, pastor? Crentes feiticeiros, é a moda agora, né?
De que maneira que a gente pode se tornar feiticeiro? Nos rebelando contra Deus. Ao invés de sujeitarmos-nos a Deus, nos rebelamos contra Ele. Questionamos a sua vontade, questionamos os seus desígnios, questionamos a sua palavra, questionamos as suas ordens. Aí não há como resistir ao diabo, porque já não consigo me submeter a Deus, já não consigo obedecê-lo, já me tornei um rebelde, já me aproximei da feitiçaria e já estou agora nas mãos do inimigo que tenta cada vez mais me levar para longe da vontade de Deus. Amados, o que Satanás tenta fazer é nos levar para longe da vontade de Deus, porque ele sabe que longe da vontade de Deus nós estamos em rebelião contra ele, e rebelião é feitiçaria, como diz a palavra do Senhor. E a gente vive num mundo de rebeldia, irmãos. Hoje, o grande pecado ainda é, desde Adão e Eva, a rebeldia. E quanto mais o tempo passa, quanto mais nós olhamos para a nossa sociedade, o que nós vemos na sociedade é rebeldia. O que nós vemos no comportamento das pessoas, rebeldia. No homem sem Deus, rebeldia. Porque ele não acredita em Deus, não teme a nada, não teme a ninguém, se rebela contra Deus, não quer saber dos seus princípios, vive pela sua vontade. Mas o pior é que nós temos visto agora uma classe de gente que se chama cristão, mas que também são rebeldes, que interpretam a Bíblia como querem, para concordar com suas ideologias, e aí se tornam também rebeldes contra Deus. Uma rebelião com cara de crente, uma rebelião fingindo ter piedade, tem aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, poder, como já dizia Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3. Então nós vivemos um tempo de rebeldia dentro da igreja, de pessoas que se acham alguma coisa, de pessoas que acham que sabem mais do que as outras, rebeldia dentro do corpo de Cristo, irmãos. Como vão resistir ao diabo se não conseguem se sujeitar a Deus? Como vão resistir ao diabo se não conseguem ser submissos? No mundo de rebeldia, em que a gente vê todas essas coisas acontecendo, todas as coisas que o homem tem feito de errado, fruto da sua rebeldia contra Deus, e pago algumas vezes com o sacrifício de muitas vidas, a rebeldia do homem ao longo de todos esses anos, através de guerras, de fomes, de doenças, de tudo que nós temos visto no mundo. Mas não é suficiente para o homem se sujeitar a Deus. E há pessoas que quanto mais sofrem, mais se rebelam contra Deus. Há pessoas que ao verem o juízo de Deus, ao invés de se arrepender, ao invés de pensar em se submeter, se revoltam mais ainda contra Deus. E é o quadro que nós temos visto nos nossos dias. E essa rebeldia nos acompanha, às vezes desde pequeno, irmãos. Há crianças hoje que já nascem rebeldes, porque é a natureza do homem. A natureza do homem não é a natureza da bondade. Por isso nós temos que ensinar as nossas crianças a respeito da rebeldia. As crianças não ensinadas se tornam adultos também rebeldes, que se rebelam contra professores na escola, depois se rebelam contra patrões no trabalho, se rebelam contra pastores na igreja, porque não gostam de nenhum tipo de autoridade, e se colocam no nível ou acima das autoridades. É o quadro que nós temos visto hoje. Em Efésios, no capítulo número 6, está escrito aqui logo no primeiro versículo de Efésios, capítulo número 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Desde cedo, nós precisamos ser ensinados à obediência, porque o princípio da obediência nos faz sujeitarmos-nos a Deus. Mas quando eu não sei o que é obediência aos próprios pais, como é que eu vou obedecer depois às outras autoridades?
E como vou obedecer a Deus? De maneira nenhuma. Isso não vai acontecer. E é isso que tem feito o diabo ter tanto êxito na vida de tantas pessoas. E até pessoas dentro da igreja que não sabem se sujeitar a Deus. E por isso sofrem e se tornam presas fáceis da maldade do diabo que anda em derredor, procurando uma brecha, e ele encontra na vida dessas pessoas. Até na igreja, como eu disse, há rebelião. Porque muita gente se aproxima de Deus, querendo bênçãos, querendo prosperidade, querendo as coisas que Deus pode dar, mas não querendo o seu senhorio, nem a obediência. Porque a obediência é saber que aquilo que Deus decidiu é o melhor, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E às vezes a vontade de Deus não é me dar aquilo que eu quero. Então, quando eu busco a Deus buscando alguma coisa e essa coisa não vem, o que resta é a minha rebeldia contra Deus. Quantas pessoas já buscaram a Deus por um propósito, por um emprego, por uma cura, por uma restauração, por qualquer tipo de coisa. E quando essa coisa não aconteceu, a pessoa saiu blasfemando contra Deus, reclamando de Deus, colocando culpa em Deus. Mas a Bíblia, irmãos, ela diz para mim que nós não devemos buscar a Deus pelo que Ele dá, mas temos que ser submissos à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É como Jó, que depois de ter perdido seus bens, seus entes queridos, sua saúde, ainda declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é sujeitar-se a Deus. Isso é resistir ao diabo. Porque você viu o que aconteceu com Jó? Quem estava impondo todas aquelas coisas sobre ele era o diabo. O diabo queria afrontar a Deus quando disse a Deus: olha, me deixa tocar em Jó e você vai ver que a sua fidelidade é da boca para fora. E quando eu tocá-lo, ele vai acabar blasfemando do Senhor, porque ele te serve só pelo que o Senhor dá a ele. Mas eu fico olhando aqui, fico imaginando a cara do diabo quando ele ouviu Jó dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Parece algo tão simples, mas tão difícil para algumas pessoas. Muita gente foge de Jesus. Quando Jesus começa a falar de coisa séria, quando ele alimentou multidão em João capítulo 6, e as pessoas foram atrás dele, querendo fazê-lo rei, porque tinham recebido comida de graça, e ele repreendeu essas pessoas por esse tipo de comportamento, e começou a dar um duro discurso, dizendo que era preciso comer do seu corpo e beber do seu sangue. A Bíblia diz que todos foram embora. Todos o abandonaram, a ponto dele virar para os discípulos e perguntar: e vocês também vão? Porque ninguém estava querendo ouvir aquilo. Estavam querendo receber as bênçãos, mas a submissão ninguém quer. E Jesus, ele adverte a respeito disso, queridos. Lucas capítulo 6, em Lucas capítulo 6, versículo 46, está escrito assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Aqui está a questão do sujeitai-vos primeiro, portanto, a Deus. O que adianta chamá-lo de Senhor, se eu não faço o que Ele manda? E quem mais chama Deus de Senhor, irmãos, são os cristãos. Toda hora estamos orando, toda hora estamos falando uns com os outros: o Senhor isso, o Senhor aquilo, ó Senhor recebe, ó Senhor me dá, ó Senhor seja louvado. Toda hora estamos o chamando de Senhor, e Ele está questionando: o que adianta chamá-lo de Senhor se não fazemos o que Ele manda? E aí, amados, é daí que vem os problemas e as vitórias de Satanás nessa guerra espiritual. Porque não nos sujeitamos a Deus, não temos condição de resistir ao diabo. Voltando lá em Tiago, no capítulo 4 agora,
Veja o que está escrito nos 3 primeiros versículos do capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerra e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O orgulhoso, o arrogante, tem esse tipo de relacionamento com Deus. Está sempre em contenda, está sempre brigando um com o outro, até dentro da igreja, por causa dos prazeres, como diz aqui Tiago. Cobiçam, mas não tem nada. Matam, invejam e nada obtêm. E quando pedem, não recebem, porque pedem apenas pensando em si mesmos. Ou seja, onde está a submissão e a sujeição a Deus? Simplesmente não existe. E por isso a pessoa que age assim, mesmo estando na igreja, porque Tiago está dizendo essas palavras, a igreja, há pessoas que estão na igreja, e a pessoa que age assim, mesmo estando na igreja, ela se deixa escravizar pelo diabo. Porque se você não se sujeita a Deus, automaticamente você está sujeito ao diabo. E é isso que muita gente não entende, que não há um estágio intermediário, em que eu não sou nem de Deus ou nem do diabo. A Bíblia coloca com maneira bem clara essas duas posições. Ou sou filho de Deus, ou sou filho do diabo. Não tem gente sem pai nesse mundo. Ou teu pai é Deus, ou teu pai é o diabo. Todos têm um pai, segundo a Bíblia, não segundo eu. E você vai ver isso no texto sagrado. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. E Jesus disse, quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim, é contra mim. Se eu não me sujeito a Deus, automaticamente eu me sujeito ao diabo. E aí eu me sujeito à sua vontade. E é por isso que pode ter gente na igreja, mas que está sujeita às artimanhas de Satanás. E aí, amados, Deus aconselha exatamente o contrário. Ele diz, se sujeitem a Deus. No mesmo capítulo 4, Tiago diz, sujeite-se a Deus. E aí resista ao diabo. E o resultado vai ser que ele vai fugir de você. No versículo 10 desse mesmo texto, ele diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. O que é humilhar-se na presença de Deus? Nada mais é do que se sujeitar a Ele. Senhor, eu reconheço, Tu és Senhor, Tua vontade é soberana, Teus pensamentos são melhores do que os meus, Tua vontade é melhor do que a minha, Teu desejo é melhor do que o meu. Eu me sujeito ao Senhor, eu obedeço ao Senhor, eu não questiono a Sua vontade, não questiono os Seus desígnios, eu sei do Teu controle. Isso é humilhar-se a Deus. Humilhar-se diante de Deus para depois ser exaltado. Sujeitar-se a Deus para depois resistir ao diabo. Uma coisa não acontecerá sem a outra. É um pré-requisito. Para ser exaltado, primeiro precisa ser humilhado. Para resistir ao diabo, primeiro precisa se submeter a Deus. É o que diz o texto sagrado. O humilde obedece. Humilde não se exalta, humilde não se rebela, humilde não se enche de razão, humilde apenas obedece. Ele diz, sim, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Por isso que Deus abençoa o humilde. No mesmo capítulo de Tiago que estamos lendo, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito assim, antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Olha o que o texto está dizendo em concordância com todo o resto. Deus resiste ao soberbo. Quem é o soberbo? O que não se submete a Deus. Então, quem se submete a Deus, resiste ao diabo. Quem não se submete a Deus, o Deus resiste a essa pessoa. E se Deus resiste a essa pessoa, ela está nas mãos do diabo.
Porque se não está nas mãos de Deus, se não está sob o controle de Deus, está sob o controle do diabo. Quem não se submete a Deus, acaba se submetendo ao diabo. Quem não se entrega a Deus, acaba se entregando ao diabo. E o que Deus diz no versículo 6 é muito claro para todos nós. Ele dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Assim o Senhor faz constantemente. E o discípulo de Jesus é discípulo, não é mestre. Mestre é o Senhor, o resto é discípulo. Todos nós, discípulos do Senhor. Por isso Jesus disse: a ninguém na terra chamem de mestre, porque só há um mestre, e o mestre é Ele. Só há um Senhor, e o Senhor é Ele. E aí o discípulo de Jesus, ele precisa ser assim, como Jesus diz em João, no capítulo 15. Venha comigo, João capítulo 15, versículo 14. João 15, 14, está escrito, João capítulo 15, verso 14. Vós sois meus amigos. Que bom, né? Se fazeis o que vos mando. Nós somos amigos de Jesus. Mas esse amigo, essa amizade estendida a nós, insere uma obediência, uma submissão à sua vontade. Se você faz o que ele manda, aí você ganha a condição de amigo. Volta comigo ao texto lá em Tiago, ainda no capítulo 4, que nós estamos lendo. Eu disse dois movimentos, um em direção a Deus, versículo 7, e outro em direção ao diabo, a resistir a ele. Mas ainda em direção a Deus, no verso 8, Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ao chegar a Deus em submissão, ao obedecer à sua vontade, agora o Senhor está me dizendo que eu preciso sim me chegar a Ele sempre, mas purificar as mãos e estar com o coração limpo, mãos limpas, coração limpo. Chegar-se a Deus, lembra-nos de intimidade, estar com Deus, intimidade no relacionamento, na oração, na comunhão individual de cada um de nós com Deus. Limpar as mãos e o coração, deixando de lado a vaidade. Você lembra daquele hino que dizia: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. São esses que vão entrar no santuário. Limpai as mãos, limpai o coração. Se achegue a Deus. Como se achegar a Deus? Com o coração sujo, com as mãos sujas. Intimidade, buscar ao Senhor, sujeitar-se a Ele. É isso que vai nos limpando a cada dia, irmãos. A nossa sujeição a Deus. Não há mais nenhum traço de rebeldia. A rebeldia é deixada de lado. E aí as mãos são limpas, o coração é limpo. Rebelde não tem o coração limpo. Isso é claro. E no último movimento, Tiago diz no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora que eu sei a submissão, agora que eu sei sobre sujeição, sei sobre humildade, tudo isso em relação a Deus, agora que eu sei como devo agir, chegando-me a Ele com o coração limpo, com as mãos limpas, Ele diz: agora estou apto para resistir ao diabo. Quem de nós é capaz de resistir ao diabo? Por nós mesmos, irmãos. Eu fico pensando sobre isso e percebo quão fraco nós somos. Não há ninguém aqui que possa dizer que é forte o suficiente para lutar contra o diabo. Veja, o próprio Senhor Jesus foi tentado, a Bíblia diz, porém sem pecado. Mas foi tentado, ele tinha a capacidade, mas porque ele também se sujeitou a Deus,
E isto nos ensinou: seja feita a tua vontade, como já disse aqui. Mas quem de nós é capaz de enfrentar o diabo? Quem de nós é capaz de lutar contra o diabo? Alguns crentes que se sentem tão super-heróis, não é? Que batem no diabo, amarram o diabo, jogam o diabo para cá, jogam o diabo para lá. Não é? Eu vejo alguns crentes que parecem verdadeiros super-heróis, mas a grande realidade é que Deus é aquele que pode resistir por nós, irmãos. É a minha submissão a Deus que me fará maior, que me fará capaz, porque eu não sou capaz. Quando você pensa em Adão, veja Eva, tudo tinham nas mãos, toda a bênção, toda a possibilidade, comunhão total com Deus, todo dia conversava com Deus. Que situação privilegiada! Eles, com aquela situação, não conseguiram resistir. Como é que eu vou conseguir resistir? Então, queridos, resistir ao diabo é uma consequência de sujeitar-se a Deus. Porque aí Ele me fortalece, Ele me capacita a fazer isso. Porque o diabo é aquele que quer me afastar de Deus, me levando a pecar. Em Isaías 59:2 está escrito, irmãos, que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. E o que o diabo quer? Que eu peque. O que ele queria que Adão fizesse? Pecasse. O que ele queria com Jesus no deserto? Que Jesus pecasse. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus, mas a sujeição nos aproxima de Deus. Quando me sujeito a Deus, eu obedeço a Deus. Quando eu o chamo de amigo, eu faço o que Ele manda. E quando eu obedeço a Deus, eu não estou em pecado. E eu consigo resistir ao diabo. Como resistir ao acusador quando ele tem razão em nos acusar? Só com o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Só com o meu advogado que vai adiante de mim e das minhas falhas. Mas para isso eu preciso me sujeitar a Deus, para poder então resistir ao diabo. E o diabo é aquele que ensina tudo de errado que a gente pode aprender. É ele que é orgulhoso, ele que é vaidoso, ele quer ser mais do que ele é. Ele tinha uma posição tão boa no céu, mas decidiu abrir mão disso tudo para se tornar maior do que Deus. E hoje ele tenta fazer isso com a gente. Até conosco, cristãos, que temos uma posição excelente diante de Deus. Qual é a posição do cristão diante de Deus? A Bíblia diz: estamos assentados em lugares celestiais. A Bíblia diz que nós temos comunhão com Deus. E o diabo que quer nos tirar dessa comunhão. Porque ele tinha e ele perdeu. Porque ele decidiu agir por ele mesmo. E hoje ele quer ensinar a mesma coisa para a gente. Mas guarde no seu coração: você só vai resistir ao diabo se primeiro você se sujeitar a Deus. E se você não resistir ao diabo, derrotas certamente serão a consequência a ser experimentada na sua vida. Por quê? Não só porque não resistiu a ele, mas porque antes não se submeteu a Deus. Se você se submeter a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem, porque você ama a Deus de todo o seu coração. Mas às vezes os problemas da nossa vida não vêm por causa da vontade de Deus, mas vêm porque falhamos em obedecê-lo, falhamos em nos submeter a Ele e acabando não resistindo ao diabo e permitindo que ele chegasse e fizesse aquilo que ele deseja ao andar em derredor, devorar uma parte da nossa vida. E infelizmente hoje o diabo tem devorado a parte da vida de muitos irmãos, tirando a alegria, tirando a paz, tirando a comunhão com Deus, trazendo pecados que nos afastam de Deus. Mas graças a Deus, como disse Paulo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Ele, que nos deu todas as condições para resistir ao diabo. A única coisa que eu e você precisamos é de nos submeter a Ele, de todo o nosso coração. Se você quer ser um vencedor,
Aprenda primeiro a ser humilde. Aprenda primeiro a se humilhar diante de Deus. Não dê brechas para a ação do diabo. Feche a sua vida com Deus. E aí o diabo, ao chegar, a Bíblia diz, ele fugirá de você. Veja, a palavra de Deus não diz que o diabo vai fugir. Porque eu virei para o diabo e disse, diabo, eu te ordeno. Diabo, cai fora. Diabo, eu vou te matar. Diabo, eu vou te pegar. Não, a Bíblia não diz nada disso. Ela diz apenas que eu resisto ao diabo, me sujeitando a Deus, e ele toma a iniciativa de fugir de mim. Ele fugirá de vós. Por quê? Porque ele vê, olha, com isso aí não adianta. Com isso aí não adianta, porque tudo que eu proponho, ele primeiro vai perguntar a Deus se é para fazer. Aí não adianta com esse. Toda ideia que eu dou a ele, primeiro ele vai buscar a Deus. Ah, com isso aí não adianta. Com isso aí não tem jeito. É o que o diabo diz, irmãos. Por isso ele foge. Não é que ele foge com medo da gente, não. É que ele foge, que ele diz, olha, esse não adianta. Esse eu vou perder meu tempo, eu vou procurar outro aí. Tem outro que é mais fácil. Tem outro que eu sugiro, ele aceita. Tem outro que eu falo, ele faz, nem pergunta nada para Deus. É esse que eu quero, esse que não se sujeita. É esse que eu vou atingir. Que nós possamos resistir ao diabo. Primeiro, nos sujeitando a Deus de todo o nosso coração. Amém? Vamos fazer uma oração. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Você que está em casa, se você separou aí seu suco de uva, seu pão, é o momento de preparar também o coração. Limpar o coração, limpar as mãos, para se aproximar de Deus. Agora vamos participar da ceia. É uma ordem de Jesus. E a gente obedece, porque Ele ordenou. A gente se sujeita, porque Ele mandou. Que a gente aprenda isso, não somente agora, mas no dia a dia, que amanhã, depois, no seu dia a dia com Deus, ouça Deus primeiro, pergunte primeiro o que Deus acha disso, antes de escolher, antes de fazer, antes de aceitar a sugestão do diabo, pergunte para Deus, Senhor, é isso que o Senhor tem para a minha vida? Eu me sujeito à tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai querido, eu te peço, toca no coração dos teus filhos, Senhor. Toca no coração daqueles que estão conosco agora na igreja, daqueles que estão em suas casas, orando nesse momento, pedindo, Deus, fala conosco, fala ao nosso coração, nos leva à submissão, tira de nós o orgulho, a vaidade, tira de nós, ó Deus, o pensamento de que somos independentes. Não queremos ser dependentes de Deus. Para que a gente possa, Pai, participar dessa ceia com o coração limpo. Não somos perfeitos, mas examinamos o nosso coração e entregamos tudo a Deus, te dizendo as nossas falhas e pecados e pedindo ao Senhor que nos ajude a limpar as mãos e o coração para nos achegarmos cada vez mais a Ti, Jesus. Fala com a igreja, Pai. Fala com todos que estão ouvindo essa mensagem. Que seja uma noite de restauração, de renovação na Tua presença, para que participemos da ceia com o nosso coração em paz. Nada nos acusa, porque tudo que nos acusava, nós colocamos diante do Senhor. Perdoa-nos, Pai. Oramos em nome de Jesus.